Retornando ao circuito decodificador e de varredura, para o circuito de amostra e exibição dos números em decimal, posso fechar agora o circuito de varredura ali, que eu não vou utilizá-lo por enquanto, que eu passei ele para o circuito componente, para o circuito que vai transformar o número em binário para os 4 dígitos em decimal, para esse circuito aqui. Para fazer isso, eu tenho que entrar com um número de 0 até 9.999. Isso vai dar, no mínimo, 13 bits. Aqui para cima, aí esse número eu vou ter que efetuar as operações de divisão. Divisão por 1000, por 100 e por 10. O resto dessas divisões eu vou obtendo eles e obtendo a divisão deles pelas casas de 10, múltiplos de 10, eu consigo pegar e efetuar as casas decimais daí que eu preciso para o meu número. Eu posso mostrar o número de no máximo 4 casas decimais, então até 9.999. Então para efetuar isso, nós retornamos as referências do VHDL, a referência do VHDL para verificar as operações aritméticas possíveis de serem realizadas em VHDL. Então, na referência logo abaixo dos tipos de dados, nós encontramos os operadores lógicos, relacionais, deslocamento, de adição, sinal, multiplicação e outros operadores, como absoluto, negação e exponenciação. Nós iremos utilizar o operador aritmético de divisão e de resto, ou do resto da operação de divisão. Então, esses dois operadores aqui, operador aritmético de divisão, que como outras linguagens de programação é dado pela barra inclinada. E o resto é o RM, resto da operação de divisão. Ou seja, ele efetua as operações com números inteiros e obtém resultados também, como resultado, números inteiros. Então seriam números que de acordo com o tipo de dado deles, seriam sinalizados ou não sinalizados, e eles retornam os valores inteiros ou positivos ou negativos. Então vamos utilizar esse operador aqui e esse daqui do resto da divisão. Porém, no circuito em VHDL, na questão das bibliotecas, mais especificamente no pacote, nos pacotes da biblioteca do I3E, essa biblioteca aqui, que efetua as operações aritméticas, ela é limitada geralmente até a operação de multiplicação, ou seja, até essa operação aqui. Então ela efetua a operação de soma, subtração e multiplicação, e não engloba divisão nem os restos aqui da divisão. Sendo necessário para isso utilizar então outra biblioteca no lugar dessa biblioteca aqui, std_logic_arithmetic, quer dizer, no lugar desse pacote na biblioteca do I3E, que seria o pacote de operações aritméticas. O pacote que será utilizado será esse daqui. Se ele aparecer identado aqui com a cor rosa, no meu caso aqui, pelo ISE, então ele é um pacote da biblioteca do I3E que já vem pré-instalado ou já vem junto com o pacote, junto com o software do ISE, junto com a ferramenta de EDA do ISE. Então utilizamos esse pacote aqui da biblioteca I3E, que ele já envolve mais operações aritméticas que esse pacote de operações, que o pacote std_logic arith, que ele está limitado até a operação de multiplicação. Esse daqui não, já envolve as operações de divisão e de resto da divisão. Assim,
eu tenho que pegar, nós temos que pegar e efetuar a divisão do número em binário por 1000, pegar o resto dessa divisão por 1000, efetuar a divisão desse resto por 100, pegar o resto dessa divisão por 100 e efetuar a divisão por 10, e o resto e o resultado dessa divisão serão as casas da unidade e da dezena. Então eu efetuo o seguinte, tenho que pegar variáveis intermediárias para cada um desses valores aí, variáveis que eu vou criando. Então eu vou criar uma variável aqui para o valor da divisão, ou o valor inteiro da divisão do milhar. Então já vou pegar o número aqui em binário e dividi-lo por 1000. Deixa eu colocar a variável de entrada como se fosse inicialmente as chaves também. Pronto, de acordo com esse resultado aqui, ele vai me dar o resultado inteiro da divisão por 1000, do número que eu quero, que seria a casa do milhar. Então, com isso eu obtenho a casa do milhar nessa variável criada aí, que seria 1001. Então eu procedo à criação de variáveis intermediárias para obter o valor das casas do milhar, da centena, da dezena e da unidade. A primeira casa que eu vou obter seria a do milhar, então uma variável intermediária para a casa do milhar. Inicialmente eu posso utilizar as chaves para entrar com o valor em binário, se bem que as chaves eu possuo somente 8 chaves, então não vai ser o suficiente para entrar com os valores até 9.999. Eles vão de 0 até 255, mas eu posso efetuar o teste então limitando-se a esses valores e ao resultado que eles vão produzir. A casa do milhar, então, eu obtenho dividindo o valor em binário por 1000. Aí o valor da casa das centenas seria o resultado, o resto, quer dizer, o resultado dessa divisão por 1000 seria o valor daí que vai ser mostrado no display para a casa do milhar. A casa da centena seria o resto dessa divisão, ou seja, o resultado, o valor que eu tenho em binário com o resto da divisão por 1000. Esse resultado dividido por 100. Então esse seria o valor da casa da centena. E aí o resto da centena dividido, o resto da centena dividido por 10 me dá a unidade e o resultado vai me dar a centena. Pronto. Então aqui está.
Eu obtenho a casa do milhar dividindo o número em binário que eu quero por 1000. Aí o resto dessa divisão por 1000 eu divido por 100 e obtenho a casa da centena. Aí o resto dessa divisão da casa da centena por 1000 eu divido por 10. Aí eu obtenho a casa das dezenas com o resultado inteiro e o resto dessa última divisão seria a casa das unidades. Efetuando essa série de operações aqui de divisão, consigo obter então, desse modo, as casas decimais, justamente dividindo pelas potências de 10. Porém, em VHDL, há um problema nessas operações, que essas operações, utilizando-se esse pacote aqui da biblioteca do I3E, que é o pacote numérico padrão, ele tem que utilizar os padrões ou os formatos numéricos utilizados pelos sistemas computacionais, que geralmente são os números booleanos inteiros de 8 bits a 16 bits, inteiros longos de ponto flutuante e assim por diante. Então esse número nesses formatos aqui, eles estão no formato binário, que seria como vetor de bits, ou vetor de valores lógicos. Eu tenho que colocar ele em um formato em que ele entenda como se fosse um número inteiro. Por quê? Porque esse formato que eu coloco aqui, 1000, 100 e 10, ele reconhece como se fosse um número binário. Só que ele não vai saber se esse número binário significa um número ou dá o valor de um número decimal sinalizado positivo ou não sinalizado. Se é um número inteiro, um número natural, um número positivo, um número real ou em ponto flutuante e assim por diante. Então eu tenho que especificar qual é o formato desse número. E por padrão, os números que eu coloco já nesse formato aqui como valor decimal direto, ele convenciona como se fosse do valor integer. Então seriam esses valores aqui. Integer 64 bits e pode ser sinalizado ou não sinalizado. O valor que eu entro pelas chaves, ele é um bit vector, ou seja, é um conjunto de valores booleanos. E eu não consigo especificar ele como inteiro, quer dizer, ele está com outro tipo de dado. Então eu tenho que fazer o quê? Por padronização e pela convenção utilizada no VHDL, pelas bibliotecas do I3E e seus pacotes, eu tenho que transformar do formato de bit vector, ou booleano, no formato de um vetor de tipos de dados booleanos, para inteiro. Por quê? Porque eu estou efetuando uma operação com um número aqui que está no formato integer, inteiro aqui. Sendo uma operação de um número em um formato para outro formato, ele vai me produzir com o formato inteiro também, porque essas operações aqui são convencionadas para o formato inteiro. Por quê? Sendo uma operação de divisão, como pode ser de adição, subtração, multiplicação, ele precisa saber se esse número aqui vai me dar positivo ou negativo. Então, esse valor aqui também, ele poderá ser positivo ou negativo. Eu tenho que convencionar, então, o tipo desse valor aqui ou transformar ele para o inteiro. Convencionando daí o sinal dele ou não, para o valor dele. Por que disso? Porque senão ele vai pegar os valores dessa variável aqui e vai colocar ele de outra forma aqui, levando em conta o sinal ou não desse valor. Ou seja, o valor binário que eu tenho aqui nesse vetor de bits, ele vai poder convencionar o primeiro bit como sendo o valor do sinal ou não. Ou seja, ele não vai entrar no valor numérico. Então, para efetuar e utilizar essas operações, elas são dadas por essa biblioteca aqui, I3E, pelo pacote da biblioteca I3E Numeric Standard. Aqui o O é para você utilizar todas as funções desse pacote, ou todos os circuitos que esse pacote, aí, as definições que ele disponibiliza. Faltou um ponto e vírgula ali, colocar ali e salvar.
O que ele disponibiliza também para utilizar essas funções, como eu estava falando, das transformações dos tipos de dados ali, para deixar compatibilizado com os padrões desses sistemas digitais, tanto do VHDL, dos circuitos que são desenvolvidos em VHDL e Verilog, eles, pelas bibliotecas do I3E, que devem ser compatíveis também, padronizadas, então essas operações aqui elas têm que ser feitas por circuitos que são padronizados de acordo com os circuitos utilizados por sistemas digitais, ou seja, por circuitos de processamento digitais, os microprocessadores digitais. As operações básicas de soma, subtração, divisão, multiplicação, seria também o resto, né? Assim como as operações lógicas, operações de comparação e assim por diante. Para isso, a gente possui os tipos também, ou as conversões dos tipos de dados básicos que eles possuem. Para o VHDL, nós temos para utilizar nessas funções aí, elas utilizam como padrão o tipo inteiro, ou integer. Compreendendo no tipo inteiro também, ou no integer, o natural e o positivo. Então ele considera como tipo inteiro esses três tipos de dados aqui, ó. Integer, natural e positivo, sendo o integer de 64 bits, o natural e o positivo de 32 bits. Sendo que o natural ele engloba o valor 0 e o positivo não, somente o valor 1 até 2.147.483.747, limitado a 32 bits. Então, para se efetuar a utilização das operações com a operação de divisão do pacote numeric underline standard, eu tenho que converter o meu tipo de dado de entrada, que seria na forma de bits, né, ou na forma de tipo de dado bruto binária, raw data binária, de standard logic vector para inteiro, ou para o formato integer. Formato integer, que seria inteiro, e compreende também os de 32 bits, que seria o positivo e o natural. Para isso, eu tenho que converter ele, escolher para ele ser o inteiro sinalizado ou não sinalizado, e depois converter ele sinalizado ou não sinalizado para o formato inteiro mesmo. Sendo que o natural e o positivo já vai ser não sinalizado. Então, sendo o formato natural, eu já posso colocar aqui direto não sinalizado. Então, eu faço o quê? Converto do meu formato raw data, ou seja, se ele vier pelos pinos do FPGA, que seria o formato binário, o formato binário, digamos assim, cru, ele vem na forma de Standard Logic Vector e Standard Logic. Aí ele passa aqui para o formato não sinalizado através de um signed. Por formato sinalizado através da função signed. A função dentro do parênteses eu coloco o valor, ou coloco aqui a denominação da variável que eu quero, ou do dado que eu quero transformar, e aqui toInteger eu coloco o valor sinalizado ou não sinalizado que eu quero transformar para inteiro. Dessa forma, no formato inteiro, eu consigo utilizar daí a função aritmética ou lógica ou relacional que eu quero lá de cima, do pacote numeric standard. O contrário eu também posso efetuar, e também posso efetuar aqui a transformação de sinalizado para não sinalizado ou vice-versa. Aqui, então a transformação inversa também é efetuada. Com a observação aqui que ao efetuar a transformação inversa de inteiro para Standard Logic Vector, ou sinalizado ou não sinalizado, o tipo de dado sinalizado ou não sinalizado, eu posso especificar aqui o número de bits para o qual eu vou transformar ele. Porque o formato inteiro ele transforma para 64 bits. Seria o equivalente a um bit vector aqui de 64 bits. Só que eu posso customizar daí, transformando ele para o bit vector de volta de inteiro, dos 64 bits, para o número de bits, ou bit vector do tamanho que eu quero. Aí ele truncará os bits menos significativos desses 64 bits inteiros, ou 32 bits, se for natural ou positive, para o número de bits que eu quero. Então essas funções aqui, toSigned
e TuneSigned, ela tem dois parâmetros, que é o valor que eu quero transformar para sinalizado ou não sinalizado e o número de bits que eu quero utilizar para esse valor daí, para o valor que eu quero transformar dessa forma. Assim, aqui eu verifico o seguinte: as chaves, que seria o SW, elas estão no formato Standard Logic Vector. Aqui, Standard Logic Vector, eu vou utilizar as chaves. Para mostrar o valor das chaves nos displays de 7 segmentos, aqui no caso eu já vou utilizar as 7 chaves novamente, então já vou, as 8 chaves, quero dizer, né? Novamente, então 7 down to 0. Então eu utilizo as 8 chaves novamente. O valor das 8 chaves entram no formato ou o tipo dos dados que as chaves vão me fornecer vai ser o Standard Logic Vector, porque vai ser o raw data, ou dado bruto. Eles são os dados que vêm dos pinos, que vêm das chaves, são os dados binários. Então o meu circuito ele não sabe que tipo de dado seria esse, seria um valor numérico, seria o bits de comando para comandar um LED, acender ou apagar, comandar o circuito contador, um valor de contagem, alguma coisa assim. Então eu tenho que designar, no caso de dado numérico, que seria o caso aqui do circuito, eu tenho que identificar eles ou mudar o tipo de dados, de dado bruto, que seria do vetor de bits, nesse caso aqui, para o valor inteiro. Por quê? Porque eu vou utilizar eles em operação aritmética, e para utilizar em operação aritmética eu utilizo números. Então os meus bits que entram ali no vetor de bits vão ser o quê? Dados numéricos. Então eu vou ter que transformar aquele Standard Logic Vector em um inteiro para cá. Para efetuar isso, eu retorno ao diagrama. A melhor forma de ver essas funções de conversão é através desse diagrama aqui de conversão. Então, os dados que vêm das chaves estão nesse formato, Standard Logic Vector. Eu tenho que transformar para inteiro. Então, primeiro eu transformo para unsigned, utilizo a função unsigned. Depois que eu transformei para unsigned, utilizo a função toInteger e transformo para inteiro. Retorno aqui, coloco. Aqui, respectivamente nessa ordem, né? Então, primeiro eu tenho que transformar para unsigned, não sinalizado, e depois eu transformo para inteiro. Aqui a operação de divisão, então o resultado inteiro da divisão. E o resultado inteiro do resto da divisão. Eu transformei aqui. Para essas duas primeiras operações aqui, o resultado inteiro da divisão e o resto inteiro da divisão. O restante eu não preciso transformar mais. Por quê? Porque aqui eu transformando esse operando aqui que estava Standard Logic Vector para inteiro, esse valor aqui, 1000, se eu coloco ele nesse formato decimal aqui, 1000, no código-fonte VHDL, ele já identifica ele como sendo inteiro também. Então aqui sendo inteiro, integer, aqui também já foi convertido para integer, então fica integer dividido por integer, então ele vai colocar o resultado nessa variável aqui, ela fica sendo integer. Então o resultado dela, se for colocado aqui, também vai ser integer. Então aqui o integer dividido por outro integer aqui, que é o 100 também, vai ser outro integer. Então o resultado aqui é integer também. Então aqui eles já estão compatíveis, já estão convertidos. Aqui só tem uma discrepância aqui, que o valor que eu coloquei ali é R1000. Quer dizer, esse valor aqui ele já está integer. Aqui também, né? Eu coloquei 1001 ali, eu coloquei R1000 ali. Para não ter confusão, deixa eu colocar R1001 aqui, para identificar, só para não gerar confusão no nome, né? Deixar mais padronizado ali.
Aí aqui eu já coloquei, então já converti esses que não estavam no mesmo padrão que os outros formatos numéricos aqui. O restante vai ficar igual daí. Então esses resultados aqui que eu coloquei, essas variáveis aqui, tem que ficar então no padrão inteiro. O que eu faço? Agora eu tenho que criar eles nesse padrão. Então eu venho para cá, copio ali de cima e posso colar ali embaixo. Agora lembrando aqui, não vai ser mais o formato Standard Logic Vector. Aqui seria um formato inteiro. Então poderia usar um formato aqui integer, que seria o resultado dessa divisão aqui, ó. A divisão do integer para o outro integer seria um integer. Porém, ele considera o integer aqui, o formato inteiro aqui, o tipo de dado inteiro, no formato inteiro, integer, como natural e positivo também. Porém, o integer, em relação ao natural e positivo, o integer ele pode ter o valor positivo ou negativo, pode ser sinalizado ou não sinalizado, e ele tem 64 bits, ou seja, ele tem o dobro de bits, ou o dobro do tamanho do positivo do natural. Eu posso colocar ele ali, só que eu estou utilizando daí o dobro do tamanho de dados ou de bits em relação ao positivo inteiro. Aí ali eu posso colocar o positivo e o natural. Só que o positivo ele não aceita o zero, só aceita os valores que são diferentes de zero e positivos. E o natural ele aceita o zero. Então, se eu coloco o valor integer aqui, se eu coloco o tipo de dados inteiro aqui, integer, ele vai utilizar 64 bits para cada uma dessas variáveis aqui. Então eu tenho aqui 6 variáveis, ele vai utilizar 6 vezes 64 bits para cada uma dessas variáveis aqui. Eu poderia usar o positivo, mas como eu disse antes, eu não tenho valor zero no positivo. Eu posso ter por quê? Porque uma daquelas divisões ali embaixo pode me dar zero. Então eu vou colocar o natural. Com natural, aí eu reduzo o tamanho de cada variável dessas em 32 bits, ou seja, eu reduzo pela metade o tamanho que eu utilizaria em relação ao integer, ao inteiro dessas variáveis aqui. Ou seja, eu estou otimizando a utilização de memória ou o tamanho dos bits, o tamanho de cada variável dessas aqui dentro do meu circuito. Eu estou utilizando, eu estou otimizando, eu estou utilizando melhor os recursos dos circuitos dentro do FPGA. Eu estou melhorando a utilização do espaço dentro do FPGA. Com isso daqui é uma técnica melhor que eu utilizo. É semelhante às técnicas de programação que você tem quando você conhece seu hardware de processamento de dados, como de um microprocessador em programação de computadores, né? Em programação de sistemas aí, em linguagens de programação. Aqui o mesmo se dá também se você pegar e eliminar algumas variáveis dessas aqui, por exemplo, essas variáveis de resto aqui ou de divisão você pode eliminar também, porque não são todas que vocês vão utilizar. Vocês utilizarão aqui apenas essas de milhar, centena, dezena e unidade. Então essas de resto aqui você pode deixar subentendida em outras aqui, nas outras. Então você pode eliminar duas aqui. Seria outra técnica também, digamos aí, outra alternativa para reduzir o número de espaço de armazenamento dentro do teu circuito. Seria outra forma também. E outras formas que nós temos também de reduzir esse espaço de armazenamento aqui utilizando o Standard Logic Vector e mudando o tamanho das variáveis aqui, a gente pode verificar depois daí. Depois nós vamos verificar também.
Aqui então nós colocamos essas variáveis que criamos para dar compatibilidade nas operações aritméticas do pacote ali Numeric Standard, padrão numérico da biblioteca do I3E. Agora eles estão ok. Porém, quando vamos exibir eles no circuito componente de varredura dos displays, eles entram conforme o código BCD de cada display, nas casas da unidade, dezena, centena e milhar. Isso significaria o código BCD que eu entro aqui nesse circuito componente para cada display, do display do milhar, da centena, da dezena e da unidade, que seria esse código BCD que está num vetor de bits de 4 bits, tamanho de 4 bits. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reconverter ou converter ao inverso novamente para Standard Logic Vector esses tipos de dados aqui que estão agora em inteiro, integer. Então eu tenho que efetuar a conversão contrária desses tipos de dados agora para cá. Tem que fazer o quê? Eu tenho que reconverter eles agora de inteiro para Standard Logic Vector do tamanho de 4 bits. Para isso eu verifico novamente o diagrama de funções de conversão aqui. Meus dados agora, que é o UNI1, 101, 10.1 e 1001, eles estão no formato inteiro, integer. Tem que converter para Standard Logic Vector. Então eu utilizo para isso a função toSigned. Não estou utilizando eles na forma sinalizada, então é toSigned. toSigned o valor de cada um deles para o número de bits, ou seja, para o tamanho que eu quero convertê-los. toSigned, que especifica aqui como primeiro parâmetro o valor que eu quero converter e como segundo parâmetro, depois da vírgula, o número de bits para o qual eu quero convertê-lo, que no caso aqui seria 4, que seria o número de bits do código BCD. Ele converte para unsigned, ou seja, para o tipo de dados unsigned, e depois de unsigned, Standard Logic Vector, que é utilizado também para designar o tipo de dados bit vector. Então aqui eu coloco underline unsigned, o valor, no caso, casa das unidades e a dimensão que ele vai ter, o tamanho que ele vai ter. Depois, Standard Logic Vector. Tá, está. Eu reconverto novamente para casa decimal da unidade, dezena, centena e milhar que vai ser exibida nos displays de 7 segmentos. Isso para o valor das chaves em binário que eu vou entrar neste circuito aqui de exibição do número em binário para as chaves aqui. Então vou habilitar as 8 chaves no arquivo CF, elas já estão habilitadas aqui, as 8 chaves. SW, as saídas aqui que eu vou utilizar e o sinal de clock CLK. Lembrando que com as 8 chaves aqui eu obtenho os valores de 0 a 255. Com isso eu vou ter a limitação que ele provavelmente não irá me mostrar a casa do milhar, então não vou conseguir ver o teste da casa do milhar. Então a casa do milhar provavelmente ela vai ficar somente em 0. A casa do milhar só vai ficar em 0.
Então, posteriormente, vou fazer uma outra versão para utilizar os botões também para testar daí o display da casa decimal do milhar, para ver se ele modifica. Eu tenho mais 5 chaves, daí eu consigo aumentar daí o número de entradas binárias de 8, que serão as 8 chaves, para mais 5, ou seja, de 8 para 13. Então eu vou conseguir um valor aí até acima de 8.000 em decimal. Proceder agora para o teste. Aqui então, procedendo ao teste do circuito para exibição de um número em decimal, utilizando as 7 chaves que vão dar no máximo o número de 0 a 255. Então seria um número em decimal nos 4 displays de 7 segmentos. Como estamos utilizando 8 chaves, então dá o número 8 chaves em binário, né? O número em binário, dá o número máximo de 0 a 255. Então começando aqui com o número 1, aí na sequência o 2, 3, como contato, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Até chegar aos números máximos aqui, 128, 192 e 255. Dessa forma, aqui está uma limitação desse teste, que o dígito da casa do milhar sempre vai ficar em 0. Então não vai ser possível pegar e testar número acima de 999. Ou seja, acima de 255. Então a casa do milhar não vai ser possível você testar a variação dela, né? Então a casa do milhar sempre está fixa aqui em 0. Como eu havia comentado anteriormente, para testar uma faixa um pouco mais ampla de números, a gente pode utilizar, além das chaves aqui, os botões. Então nós podemos incluir aqui, além das chaves, também os botões para conseguir entrar com o número de bits um pouco maior nos pinos do FPGA, para ser exibido um número em decimal um pouco maior aqui nas entradas do FPGA. Para isso a gente só utiliza o operador aqui de truncagem, só é preciso utilizar o operador aqui de concatenação do VHDL, que seria o upper send. Não esquecer de habilitar os botões aqui no arquivo CF. Salvar tudo. Deixa eu verificar novamente aqui se ficou ok agora. Que se quiser também dá para criar uma outra variável aqui de sinal, que seria um registrador aqui com tamanho de 13 bits, 12 dá o tio 0, por exemplo. E colocar aqui o valor das chaves e dos botões, né? Nessa ordem aqui, as chaves vão ser os bits mais significativos, começando com a chave 7, e os botões vão ser os menos significativos, até o botão do meio, que seria o valor 1, equivalente ao valor 1 ou ao bit 0. Agora, efetuando o teste para a exibição do número decimal até 9.999, quer dizer, até a casa do milhar, utilizando 13 entradas digitais, dadas pelas 8 chaves e pelos 5 botões, totalizando 13 entradas. Então 8 mais 5, 13 entradas, iniciando com um bit menos significativo dado pelo botão no meio. Depois passando pelo botão de cima, aí o botão da esquerda, o botão de baixo, o botão da direita, aí para as chaves da direita para a esquerda, sendo o bit mais significativo dado pela chave mais à esquerda. Então, bit menos significativo, botão do meio,
depois o botão de cima, botão à esquerda, até chegar a chave, que é o mais significativo. Então ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí o 7 e assim por diante. Opa, uma chave aqui, ela tá com mau contato, tá? Como eu tenho 13 entradas, ele vai dar 2 elevado a 13, 8.192 valores diferentes. Ele vai chegar a 8.191, tá? 8.192 valores diferentes, mas como ele contou zero, então ele chega ao valor máximo do display 8.191. Eu não consigo apertar mais o botão do meio ali, então seria 8.190. Mas tem uma chave aqui que ela está com mau contato, então ele chegaria a 8.000, está chegando a 8.162, que seria justamente a chave do 128, se eu não me engano. É, o valor de 127, 128, tá, 128. Está dando um mau contato. Mas agora a casa do milhar está em funcionamento ali, ó, chegando até o 8. Então passando a casa do 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Então está ok. Provavelmente deve chegar no valor máximo, então 9.999.